Olá, boa noite, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Como vão vocês? Cheguei para mais uma noite abençoada pelo poder do Divino Espírito Santo. Estou eu aqui, Elizabeth Guilhermino, vim trazer para vocês aquela palavra amiga, a palavra abençoada que Deus me dá, que eu trago aqui para vocês, aqui nessa sala tão abençoada que é a sala da minha casa. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus os abençoe grandemente, que vocês possam receber a bênção e a guarda resplandecente de Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus te guarde, te proteja e tenha misericórdia de vós, tá certo? De cada um de nós. Precisamos estar em paz, em plenitude com Jesus. Quando estamos com Jesus, tudo se faz mais tranquilo, né? As coisas vão se encaixando, tudo vai se colocando no lugar, como diz o meu bispo, né? Nada é quebrado, nada fora do lugar, né? Nada fora do lugar, tudo entra no lugar, não é mesmo? Então vamos aqui para o nosso estudo, né? Vamos para o nosso estudo, onde nós vamos aqui cada vez mais pegando conhecimento da palavra de Jesus, tá certo? Hoje eu vou falar sobre o ministério da vocação dos gentios, né? Eu vou falar sobre o que Paulo fez nessa época, né? A época em que Paulo, ele mesmo estando preso, a prisão dele não era uma prisão entre grades, não, mas ele estava preso domiciliar, ele estava preso e dentro dessa prisão ele escrevia ali as cartas, né? Ele fazia os seus relatos quanto tudo que Deus deixou para ele, né? Escolheu ele para que ele então transmitisse o evangelho. E mesmo ali dentro daquela prisão domiciliar, ele propagava o evangelho, ele falava de Jesus. E eu quero contar essa história para vocês. Nesse capítulo, esse capítulo também é de grande importância, onde Paulo fala sobre quando ele era prisioneiro, né? Ele ficou prisioneiro de Jesus por vós que ele quis dizer, pelos gentios daquela época, tá certo? Ele era prisioneiro, mas ele não deixava de levar a palavra, de levar o evangelho, de dar o ensinamento, de fazer com que todos compreendessem o mistério de Cristo, a necessidade que todos têm e teriam, né, naquela época, e temos até hoje, de estarmos em Cristo. Nós precisamos cada vez mais nos encher do Espírito de Deus, nos encher do Espírito Santo. E assim a gente vai amadurecendo, vai ganhando confiança, vai ganhando certeza, vai ganhando segurança, porque é isso que Deus nos dá. Segurança quando estamos firmes na palavra, perseverante em fé. Tá certo? Então você novo que está chegando, seja muito bem-vindo. Se inscreva nesse canal, aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho na palavrinha todas. Já estará escrito. É rápido, fácil e bem prático. Não demora nada. E fora isso, a gente vai pegando aqui ao conhecimento. Jesus vai revelando para a gente, vai me dando aqui uma clareza para que eu possa desempenhar essa função de trazer para vocês a palavra do apóstolo Paulo diante de tudo quanto Jesus Cristo deixou para ele deixar de legado para a gente, né? Para a gente procurar compreender, refletir e acertar. Precisamos acertar. Nós acertamos conforme o nosso amadurecimento. Cada vez que o tempo passa, cada vez que nós estudamos, cada vez que nós procuramos entender mais de Deus, é nessa hora que nós vamos cada vez mais amadurecendo a nossa fé e buscando confiança em Cristo Jesus. Eu vou ler para você o capítulo de número 3, depois eu venho com a explicação. Eu tenho algumas coisas escritas aqui por mim, né? Que eu escrevo. Tá de duas canetas, porque a caneta azul acabou, aí eu escrevi com a vermelha, e que também já está no finalzinho de tanto que eu escrevo, tá vendo? Eu escrevo muito
E fora de estudar a palavra de Deus, eu também gosto de ler outras coisas, gosto de estudar outras coisas. É sempre bom o conhecimento na vida da gente, não é mesmo? Eu não vou dizer para você que eu sou expert em tudo, não. Não, não sou. Eu tenho muita coisa para aprender, mas muita coisa. Todos nós temos muito que aprender. A cada dia nós aprendemos mais. E quanto mais a gente se aprofundar em querer aprender, mais segurança a gente vai obtendo. Mais certeza, mais confiança, não é mesmo? Então vamos lá entender aqui quanto que Paulo escreveu para os Efésios, mesmo em cadeia domiciliar. Tá preparado? Tá preparada? Já está? Então vamos lá? Durante esses escritas de Paulo, Paulo colocou um coração muito aquebrantado, né? Deus aquebrantou o coração daquele homem, né? Daquele apóstolo, para que ele então passasse a explicação e mostrasse para todos o quanto Deus é misericordioso e o quanto ele é bom. Então vamos lá? Eu vou ler aqui no versículo 1, que inicia-se assim, ó. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Ele está aqui falando que ele era prisioneiro de Cristo por vós, né? Pelo aquele povo. Ele estava preso, mas ele estava lutando pelo aquele povo. Ele estava levando a palavra, levando o evangelho. E diz no versículo de número 2 assim: se é que tendes ouvidos a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podes perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. O que ele está dizendo aqui? Que algum tempo atrás, esse mistério de Cristo não tinha sido revelado a todos, mas sim para alguns apóstolos e para alguns profetas. O mistério de Cristo, os apóstolos e os profetas estavam recebendo da graça do Espírito Santo, recebendo de Deus o saber, né? Então, eles foram compreendendo mais para transmitir o evangelho. E aí diz assim: a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa de Cristo pelo evangelho, todos participavam, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Deus, ele dá poder àqueles que ele escolheu, aos profetas, aos apóstolos, como ele fez com Paulo aqui. Aí diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Então, foi dado, foi mostrado, foi pela graça dada em Paulo, que o Espírito de Deus, né, concebeu a Paulo a graça de anunciar o evangelho. Ele então foi criando, tudo foi criado por meio de Jesus Cristo, por meio do Espírito de Deus, né, por meio do Espírito Santo, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Olha só, o que ele está dizendo aqui? Que todos precisavam saber quão grande e sábio é esse Senhor, esse Deus que conhecemos hoje ainda, né? Que conhecemos. Então, a sabedoria de Deus é inexplicável. Como que ele explicava, como que ele passava as coisas para Paulo poder transmitir o evangelho verdadeiro de Cristo Jesus.
Aí ele fala segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, segundo a vontade de Deus, segundo o propósito dado a Paulo, conforme Deus havia feito, escolhido, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Olha, portanto, vós peço que não desfaleças nas minhas tribulações por vós, não, que é a vossa glória. E então, Paulo fala e escreve quanto para que todos pudessem prestar atenção e compreendessem por que foi revelado nele a dádiva de transmitir o evangelho, de dar o ensinamento, de aplicar as manifestações de Cristo para aquelas pessoas. E aí ele então ora, faz uma oração, e Paulo fala assim: por causa disto me ponho de joelhos. Ele diz, né? Me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se colocava de joelho diante de Deus, né? Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vós conceda que sejam fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Olha o que ele diz, né? Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando enraizados e fundados em amor, que ele estava mostrando? Que aquele que ora, que aquele que busca, que aquele que está na presença do Pai, aquele que confia, aquele que persevera, esse ganha do Espírito Santo a transformação interior, que ele transforma o seu interior para que você venha, então, transbordar, né? Transbordar, passar para as outras pessoas esse amor, encher o seu coração de fé para transbordar esse amor, né? O amor de misericórdia, que o que o nosso Deus, nosso Jesus Cristo tem, é amor em misericórdia. É um amor incondicional, um amor inexplicável, não é mesmo? Então, ele estava falando que precisavam todos se enraizar, né? Ter aquela certeza, a convicção de que o amor de Cristo transforma corações, transforma vidas. E é isso que nós estamos precisando. E aí ele diz assim: podestes perfeitamente compreender que todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhece o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Olha, e ele ainda diz mais: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O que nós pedimos a Deus, às vezes está impossível para nós, achamos, para nós temos um limite, né? A gente vai até um certo ponto, mas o impossível, sempre o impossível, você entrega na mão de Deus que Ele resolve. Ele resolve. E a essa glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. No versículo 21, ele encerra a sua oração falando assim: a essa glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Ele pedia para que não fosse somente se enraizasse naquele povo de Efésio, mas que serviria para outras gerações até chegar aos nossos dias, como estamos nos nossos dias. Por isso, a necessidade de termos fé no Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo, ele orava para que os efésios, para que eles se enchessem da plenitude de Deus. Aquele povo precisava se encher da plenitude de Deus, né? Eles precisavam ser pessoas convertidas, ser pessoas que tivessem comunhão com Cristo, né? Não se desviasse nem para um lado nem para o outro, mas seguissem em direção a Cristo Jesus, sempre olhando para o céu. Você entende? Então ele queria que todo aquele povo recebesse a totalidade do Senhor Jesus Cristo. E é o que nós hoje em dia buscamos. Queremos receber dessa totalidade do Espírito Santo.
A totalidade do Espírito Santo é que nos enche de vida, nos enche de sabedoria, nos enche de conhecimento, de certeza, de verdade. É a plenitude do Espírito Santo que transforma o nosso ser, transformando o nosso coração, que vai nos levar por caminhos mais adiantes, caminhos amplos, né? É um processo, que desbarata nossa mente, ou seja, tira nó, vai desamarrando, vai distorcendo os nós, vai tirando tudo quanto é nó e vai abrindo a nossa mente. É um processo mental, sentimental e físico que Cristo move em nós. Ele manifesta nos seus filhos esse amor. Então precisamos receber a totalidade do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Para isso é preciso confiança. Sabemos que Deus, ele é infinitamente maior do que tudo. Ele é infinitamente muito bom. Por isso que fala aqui no versículo 20 assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Tudo que pedimos ou que pensamos, segundo o poder da graça do Divino Espírito Santo, segundo o poder de Deus, ele faz. Ele faz além do que nós pedimos. Você acredita? Creia nisso. Tome essa palavra como posse para você e acredite que Deus pode fazer o impossível na sua vida, desde que você confie e tenha certeza de que só Ele é Deus para transformar a nossa vida. Eu vou ler aqui o que está na Bíblia. Eu vou ler. Aqui no Paulo, ele vem falando, ele como prisioneiro, então ele vai falando que ele aproveitava o seu tempo atendendo as pessoas e escrevendo as cartas. Ele atendia as pessoas que o procuravam, que eram enviadas às igrejas a fim de sustentá-lo. Então ele escrevia aquelas cartas e enviava as cartas porque o povo era um povo muito sofrido. O povo estava sofrendo, estava passando por N dificuldades, muitos problemas, e ele precisava sustentar a igreja. Ele precisava mostrar para a igreja que com Cristo Jesus chegariam a um objetivo final de vitória, chegaria a uma vitória. Então ele escrevia aquelas cartas para fortalecer aquele povo. E aí diz, mandando para a igreja para fortalecer, para que as pessoas não desanimassem. E aí diz mais aqui, ó, no triunfo do Senhor Jesus como homem sobre os principados e as potestades, o ser humano tem acesso à vida eterna com ele. O Salvador é a verdade revelada, o mistério que estivera guardado pelos séculos dos séculos. Hoje, ele se manifesta ao mundo por meio do seu Espírito em nós, né? Com isso, usa a nossa vida a fim de revelar aos demais essa mesma verdade àqueles que estão perdidos em seus pecados. Entenda, então, durante todas as escritas de Paulo, o apóstolo Paulo, ele com o coração transformado, né, transbordando pela graça concedida por Deus, né, que Deus concedeu ele uma graça, ele então, o apóstolo, revelava o motivo da sua prisão para aquele povo, porque ele estava naquela prisão domiciliar, como eu já disse no início, justamente por causa das pregações dele. Ele explicava aos gentios todo aquele movimento, por que ele estava preso, por que ele foi obrigado a ter aquela prisão domiciliar, né? Então ele escrevia as cartas num tempo oportuno. No tempo oportuno ele enviava as cartas para a igreja, mas também atendia algumas pessoas. A ideia de Paulo era fazer com que todos mantivessem firme em fé, com que todos mantivessem perseverante em Cristo Jesus, que era necessário mostrar-se forte, era necessário mostrar-se corajoso, e Paulo se mostrava forte, corajoso, né? Dessa forma ele servia a Jesus Cristo, dessa forma ele pregava o evangelho. Mesmo preso, ele pregava o evangelho. Então, era a forma
que ele tinha de agir diante de tanto sofrimento daquele povo, que ele via o sofrimento das pessoas, ele via as dificuldades daquele povo, e eles não poderiam de forma alguma desanimar. Então, para que eles não desanimassem, ele então escrevia cartas, atendia as pessoas, orava, né? Pedia pelos muitos. Entenda, o que eu estou querendo passar? Se você está passando por algum tipo de problema, se você acha que é um problema irrevogável, poxa, não vai ter jeito, não pense dessa forma, vai ter jeito. Sempre tem jeito. Com Cristo Jesus, tudo tem jeito. As lutas, as dificuldades, as guerras, tudo isso que acontece na vida da gente é para nos amadurecer. É para nos amadurecer, para fazer a gente ficar forte, ficar maduro, entender, amadurecer a nossa alma, amadurecer a nossa mente, para a gente ter clareza, né, no conhecimento da palavra. Só um minuto, Cássia, estou terminando, tá, querida? Então, às vezes, nós pensamos que a gente não vai conseguir, né? Às vezes nós pensamos que não vamos conseguir, aí ficamos com aquele pensamento fixo, né? Fixo no negativo. Não, se desligue disso, jogue para o lixo isso e creia em Cristo Jesus, creia que na palavra verdadeira, creia que com Cristo você tudo pode, né? Não tem, tudo posso naquele que me fortalece, não tem essa frase? Tudo podemos naquele que nos fortalece. E quem nos fortalece, nos dando essa decisão de confiança, de certeza, de vitória, é Cristo, é Jesus, é através de Jesus. Então, é dessa forma que Deus nos dá a oportunidade de a gente ganhar a experiência, né, pelas dificuldades, pelas tribulações, é um impulsionamento, é um processo cognitivo, você entende? Que faz com que a gente vai reagir para a gente escapar, né, escapar das dificuldades e vencermos e entrarmos em vitória. E a vitória só está no amor de Cristo, que excede a todo o entendimento. A todo entendimento está a vitória. Quando nós nos deixamos, né, nos aprofundamos na palavra, nos aprofundamos em oração, nos aprofundamos em ouvir uma pregação, em buscar no Senhor, com certeza Deus nos enche da plenitude dele e nos dá vitória. Gente, eu já passei tanta coisa, mas tanta coisa. E tô aqui de pé porque o Senhor Jesus tem me fortalecido, porque eu permaneço firme na fé, sabe? Eu permaneço. A gente tem os nossos momentos tristes, né? Às vezes a gente fica assim, ai meu Deus, eu não vou conseguir. Não, a gente consegue, você consegue, eu consigo. Nós somos pessoas conhecedoras da verdade. E a verdade está em Cristo Jesus, tá certo? O Espírito de Deus habita em nós. E quando nós temos o Espírito do Senhor Jesus habitando em nós, nós conseguimos atingir os nossos objetivos. Durante toda a nossa vida, se nós servirmos a Deus, se nós confiarmos, mesmo passando em dificuldades, na confiança em Cristo Jesus, tudo é vitória. Tudo se torna diferente, tudo é mais perfeito, é compreensível, porque a palavra de Deus, ela não volta nunca, jamais vazia. Qualquer dúvida que você tenha, pega a sua Bíblia, pega a palavra do Senhor, pega e leia, que ela vai te trazer o consolo e vai te dar a resposta. Tá certo? Que Deus te abençoe grandemente. Amanhã eu volto com você com o capítulo de número 4 de Efésios. Nós vamos continuar falando sobre a fé, né? Essa fé que move coisas, né? Eu sempre tenho, mamãe falava assim para mim, minha filha, tenha fé, a fé move montanhas. E, né? Mamãe falava isso para mim, eu tenho isso ainda até hoje na minha cabecinha aqui, ó. O que mamãe falava para mim, a fé move montanhas, e é verdade, a fé move coisas. Então, precisamos ter essa certeza
que com fé nós conseguimos todas as coisas, podemos tudo naquele que nos fortalece, tá certo? Amanhã eu volto então, dando continuidade ao capítulo 4. Seja você uma pessoa que gosta de falar da palavra de Deus, leve essa palavra amiga para alguém, para fortalecimento de fé de alguém, faça isso. Faz, Deus vai se agradar de você. Leve essa palavra amiga para alguém, tá bom? Compartilha, se inscreva no canal, convida alguém para se inscrever aqui nesse canal, nessa sala tão abençoada que é a sala da minha casa, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos e que Deus os abençoe grandemente, tá bom? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre nossas casas, sobre nossas vidas, sobre nossas famílias. Somos todos uma grande família e dependemos do Deus Altíssimo, tá certo? Um grande beijo e até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Tchau!